Sua experiência na internet está sendo arruinada por causa disso. Você olha a hora no celular, no computador e no relógio da cozinha, às vezes tudo parece bater, às vezes um deles está adiantado e você nem nota. Agora pense nisso em escala mundial, com pagamentos, entregas, fotos, mensagens e milhões de servidores. A curiosidade é direta. A rede só se mantém de pé porque existe um acordo silencioso sobre tempo. A hora que todo mundo finge que é exata. Relógio digital não nasce sabendo tempo, ele só conta batidas. Dentro de quase todo aparelho existe uma referência que marca um ritmo e o sistema transforma esse ritmo em segundos, minutos e datas. Um cristal vibra, um circuito conta, um número aparece na tela. Parece simples, mas é um castelo em cima de areia fina. A temperatura altera o ritmo, o componente envelhece. A energia varia, o erro não surge como um salto dramático. Ele entra como desvio pequeno que vai somando no fundo do dia. Se tempo fosse apenas horário de acordar, o estrago seria só atraso e bronca. Na rede, tempo vira ordem. É a cola que mantém histórico, validade e sequência. Uma foto tem uma marcação que diz quando foi tirada. Um arquivo tem outra que diz quando foi salvo. Uma mensagem tem outra que diz quando chegou. Quando esses relógios não conversam, o mundo digital começa a se contradizer e você sente isso como bug sem explicação. Conversa fora de ordem. Arquivo novo aparecendo como antigo. Sincronização que volta atrás. Pagamento que parece ter ocorrido depois do recibo. Você já viu um histórico se embaralhar e ficar com cara de mentira? Isso pode nascer de relógios com batidas diferentes. Para evitar o caos, aparelhos fazem uma coisa humilde. Eles perguntam a outros computadores qual é a hora de referência e ajustam aos poucos. Porque o celular costuma acertar a hora sem você tocar em nada. Porque ele consulta servidores de tempo e aplica correções pequenas, quase invisíveis. Ajuste brusco é perigoso. Ele pode quebrar validações, confundir senhas temporárias, bagunçar certificados e desorganizar filas de eventos. Então o ajuste vira um puxão suave, como quem endireita um quadro na parede sem derrubar nada. Só que a rede tem atraso, uma solicitação não sai e volta com tempo zero. Ela atravessa filas, roteadores, cabo, rádio e congestionamento. Se o aparelho ignorar isso, ele corrige para uma hora errada com aparência de certa. Por isso ele mede ida e volta e estima o atraso antes de mexer no relógio. Termo técnico para esse tipo de ajuste é sincronização de tempo, ou seja, alinhar relógios diferentes para que eventos fiquem na ordem correta. Existe também uma cadeia de confiança para não depender de um único ponto. Um servidor segue outro, que segue outro, até chegar perto de uma fonte de tempo mais estável. Isso mantém redes locais coerentes mesmo quando a conexão externa está fraca. Quando a rede cai, cada parte continua contando suas próprias batidas. Quando volta, a correção precisa ser suave para não reescrever o passado dos registros. A parte que parece detalhe é a mais perigosa. A rotação do planeta oscila um pouco e em situações específicas. Pode existir a inserção de um segundo extra nos padrões oficiais. É raro, mas real. Um segundo a mais pode derrubar sistemas que assumem que toda hora sempre tem a mesma quantidade de segundos. O que um sistema robusto faz diante disso? Ele evita saltos bruscos, registra o evento e distribui a correção de forma controlada. Tempo é coluna vertebral. Quando ela entorta, tudo que depende de ordem começa a discutir. A internet continua porque aceita uma verdade simples. Ninguém tem um relógio perfeito, mas todo mundo precisa ficar perto bastante para a história do mundo digital fazer sentido. O QR Code que aguenta o mundo real. Um QR Code parece um desenho de quadradinhos feito para ser bonito, mas ele foi feito para sobreviver. Ele continua funcionando mesmo quando a etiqueta está um pouco amassada, com um risco no canto ou com sujeira leve do dia a dia. Como um desenho tão pequeno aguenta isso? Porque ele não guarda mensagem como uma frase em linha, ele espalha os dados pelo quadro inteiro, como um mosaico, e junto com os dados, ele coloca redundância, que é informação extra para reconstruir partes perdidas. A câmera não lê quadradinho por quadradinho como quem lê letras, ela primeiro precisa descobrir onde está o código e como ele está orientado. Aqueles blocos maiores nos cantos servem como âncoras, eles mostram a posição, a rotação e a escala, para que o leitor saiba qual é o tamanho de cada célula. Sem isso, o mesmo código poderia ser interpretado torto, esticado ou invertido, o que destrói a leitura. Em seguida o leitor cria uma grade invisível e decide o que é escuro e o que é claro. Isso parece trivial, mas no mundo real a luz vem desigual, a sombra, brilho, reflexo, papel manchado e impressão irregular. O leitor precisa compensar tudo isso para chegar em uma imagem binária simples, preto e branco. Quando parte do desenho some, entra a correção de erros. Em linguagem comum, é um conjunto de regras matemáticas que permite deduzir o pedaço faltante usando o que sobrou ao redor. É como um quebra-cabeça em que as peças têm pistas sobre o desenho completo. Essa proteção tem níveis. Quanto maior o nível, mais espaço vira redundância e menos espaço fica para dados. O código fica mais denso e exige impressão melhor ou tamanho maior para não virar borrão. Quanto menor o nível, mais dados cabem. Mas a resistência a arranhões cai.
Não existe escolha perfeita, existe escolha coerente com o ambiente. E existe um detalhe que separa um código fácil de um código irritante: ele precisa de uma margem vazia ao redor, uma moldura de silêncio. Essa faixa sem desenho ajuda o leitor a separar o código do fundo. Quando alguém cola o QR Code em cima de uma arte cheia de textura e corta essa margem, a câmera até enxerga o desenho, mas o leitor se perde nos limites e a taxa de erro sobe. Superfície brilhante é outro inimigo. Um adesivo lustroso sob sol forte cria reflexo que apaga contraste. O celular tenta compensar exposição e, nesse ajuste, pode estourar o branco e engolir o preto. Aí parece que o problema é a câmera, mas é a física da luz. Na prática, um QR Code bom parece simples porque foi pensado com disciplina. Tamanho físico suficiente para distância, contraste limpo, margem vazia, impressão nítida e nível de proteção compatível com o uso. Um código em cartão guardado no bolso pode ser menor. Um código em parede, em embalagem de mercado ou em máquina de pagamento precisa ser maior e mais resistente. A tecnologia por trás é discreta, mas o efeito é concreto. Um desenho parado continua legível mesmo quando o mundo encosta nele. O pendrive que envelhece por dentro. Pendrive passa uma sensação de objeto eterno. Não tem partes móveis, não faz barulho, não parece frágil. Só que ele guarda dados em células minúsculas que seguram carga elétrica. Em termos simples, ele prende elétrons em um isolamento e usa isso para representar informação. Para gravar algo novo, muitas dessas células precisam ser apagadas e regravadas. E apagar e regravar desgasta. Cada ciclo enfraquece um pouco a barreira que segura a carga. Depois de muitos ciclos, algumas células começam a vazar mais rápido. Você não vê isso. Você só vê o sintoma, que pode ser arquivo corrompido, cópia que trava ou aquele aviso de que o dispositivo precisa ser formatado. Porque ele falha se nunca caiu no chão. Porque a falha pode ser desgaste de material e não pancada. A maioria das pessoas também confunde apagar com apagar de verdade. No computador, excluir um arquivo geralmente só marca aquele espaço como disponível. Os dados antigos ficam lá até outro dado ocupar o lugar. Isso é eficiente, mas cria um efeito. Quando o pendrive está perto de cheio, a escrita fica mais pesada. Para encaixar um arquivo novo, o sistema interno precisa mover blocos inteiros, apagar áreas maiores e depois regravar. Bloco é um conjunto de células apagadas juntas. Em linguagem comum, é como se para trocar uma frase em um caderno você tivesse de apagar uma página inteira e depois copiar de volta tudo que ainda presta. Para durar mais, o controle interno usa uma estratégia chamada desgaste distribuído, ou seja, ele espalha gravações por áreas diferentes para não castigar sempre o mesmo pedaço. Isso é inteligente, mas depende de energia estável e de desligamento correto. Quando você remove o pendrive no meio da escrita, pode corromper não só o arquivo novo, mas também a tabela interna que diz onde cada pedaço de dado está guardado. Por fora parece uma remoção rápida. Por dentro é como arrancar a gaveta enquanto alguém ainda está reorganizando pastas. Queda rápida de energia também machuca. Porta USB frouxa, gabinete com mau contato e picos de energia criam cortes que para uma gravação, são cortes no meio da frase. Existe ainda um comportamento que engana. Um pendrive pode funcionar bem por meses e falhar de repente. Isso acontece porque a maioria dos erros fica escondida até o momento em que uma área específica é usada de novo. Enquanto você só lê arquivos antigos, ele parece saudável. Quando você grava por cima, você força novas operações e o ponto fraco aparece. Alguns modelos também colocam mais informação na mesma célula para caber mais dados. Em linguagem comum, é como guardar mais recados no mesmo espaço. Funciona, mas a margem de segurança diminui. A consequência prática é simples e adulta. Pendrive é transporte, não é cofre. A regra é ter cópia em outro lugar. Se sinais de falha aparecerem, copiar tudo, parar de insistir e trocar. Isso parece exagero só até o dia em que um arquivo importante vira silêncio. Sem drama, só método.